Oi, gente. Vou mostrar para vocês a competição de vergonha alheia dos bolsonaristas no 7 de setembro, em que eles elegeram para fazer as manifestações contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal e com aquelas pautas que a gente sabe, né? Contra a suspensão do ex e tudo mais. Eu estarei, inclusive, hoje, às 8 horas, no Boa Noite do TV 247, com Ricardo Neguton, para falar sobre essas manifestações, para falar sobre o escândalo envolvendo Silvio Almeida e outros assuntos. Conto com a presença de vocês. Agora, uma das ofensas que foi proferida pelos bolsonaristas, a do Nicolas Ferreira, foi que Alexandre de Moraes seria mimado. O Nicolas Ferreira que tem apelido de Chupetinha. Olha, isso me parece muita projeção do Nicolas, né? Há muito tempo chateado com a associação dele à imagem de uma criança mimada, e aí resolve tentar colar isso no Alexandre de Moraes para ver se a gente esquece do apelido que ele recebeu e que colou nas redes. Eu só tenho a lamentar pela essa tentativa patética, ridícula, de tentar desviar o assunto. Mas vamos assistir um pouco desses cortes aqui da TV 247 sobre as manifestações bolsonaristas e comentar. Enfim, chegou o momento do tal ato bolsonarista de 7 de setembro, que este ano tinha como mote o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. O público foi médio, não dá para dizer que flopou, até porque todos sabem a dificuldade que é para os movimentos sociais reunirem público em seus atos. Mas chegava a ser engraçado, até onde é possível ser engraçado assistir a turma da extrema-direita falando no palanque. Chegava a ser engraçado o malabarismo dos câmeras que faziam a transmissão. Vocês viram aí o malabarismo dos câmeras que não querem mostrar esses buracos aí, mas também tem um monte de gente segurando, né, o símbolozinho do X, né, do X, da rede social do antigo Twitter, né? Ou seja, muito contrariados com a suspensão, não é? São aquelas pessoas que acham que perfis de pessoas cometendo crimes deveriam ser mantidos, né? Legalização do crime no Brasil, né? O Supremo não pode fazer nada contra quem dissemina desinformação, né? Mas enfim, a gente já esperava esse tipo de cartazes dos bolsonaristas no evento, né? Eles iam até certo ponto, pois a partir dali os espaços vazios denunciariam o público longe do ideal sonhado pelos bolsonaristas. Eles transformaram o 7 de setembro num palco de ofensas. As vítimas eram Lula, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, mas principalmente, claro, Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro inovou na ofensa e achou a palavra para se dirigir a Xandão. Psicopata. Graças ao meu bom Deus, o jornalista Glenn Greenwald explanou esse plano de me colocar na cadeia. A empatia é o oposto da psicopatia. O psicopata, ele não sente remorso. O psicopata não tem piedade. Rapaz, você vê a convicção com que o Eduardo fala sobre isso, né? O Eduardo Bolsonaro. Me parece um assunto que parece que ele entende bem, né? Assim, aliás, quando eu penso na falta de empatia e em psicopatia, a imagem do Eduardo Bolsonaro vem às nossas mentes. Então, me parece mais um caso de projeção. Aliás, o tema dessa manifestação parece muito ser projeção, né? O Nicolas Ferreira tem o apelido de Chupetinha, né, de mimado, e tem essa imagem infantilizada, e ele tenta chamar o Alexandre de Moraes de mimado. O Eduardo Bolsonaro, todo mundo vê ele como uma figura, um sociopata, um psicopata, e ele tenta dizer, não, o psicopata é o Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, um festival de vergonha alheia com muita projeção nos outros, aquilo que a gente identifica neles. O psicopata é incapaz de se colocar no lugar do outro. Um psicopata é capaz de jogar velhinhas em uma cadeia por anos, apenas por capricho pessoal. Um psicopata é capaz de separar uma mãe dos seus 2 filhos sem qualquer remorso, como tem sido feito com a senhora Débora Rodrigues dos Santos. Um psicopata é incapaz de analisar um recurso de uma pessoa doente na cadeia e infelizmente ele vira óbito, como é o caso do querido Clezão. E aqui eu peço uma salva de palmas para suas 2 filhas e a sua viúva que estão aqui segurando uma faixa. O psicopata
é capaz de, durante uma pandemia, falar contra vacinas. Um psicopata é capaz de, durante a pandemia, chamar manifestações sem máscara aos milhares. O psicopata é capaz de, quando tem uma queimada na Amazônia, demitir aquele que avisa da queimada. O psicopata pode fazer tudo isso rindo. Pode imitar uma pessoa ficando sem ar por causa de Covid, como uma graça, como humor, não é? Quem será esse psicopata, Eduardo? Quem será esse verdadeiro psicopata? Quem são aqueles que adoram esse psicopata? Quais serão? É capaz de jogar um homem no... A deputada federal Júlia Zanata, do PL catarinense, atacou Pacheco. Covarde. A coragem é a melhor das qualidades, porque ela garante todas as outras. E por causa de um covarde nós estamos aqui hoje. E o nome dele é Rodrigo Pacheco. Ou seja, valentia seria, na cabeça dela, colocar o impeachment do Alexandre de Moraes para ser votado, porque ela não gosta das decisões do Alexandre de Moraes e ela não gosta das decisões do Supremo, não é? Enfim, isso seria uma demonstração na cabeça dela de coragem. Desrespeitar as decisões do Supremo que são amparadas pela lei. Não é? Porque ela não gosta das leis brasileiras. E falta coragem em desrespeitar as leis. Não é? Falta coragem de ir contra aqueles que fazem a lei valer. Ou seja, na cabeça da Júlia Zanata, faz a lei valer, essa pessoa tem que ser impedida de fazer isso por gente como o Rodrigo Pacheco. E como o Rodrigo Pacheco não faz isso, ele é um covarde. Entendi. Nicolas Ferreira, do PL de Minas, também optou por um palavrão novo para o ministro do Supremo, mimado. O ministro Alexandre de Moraes deveria ser chamado de mimado de Moraes. Porque se você fala contra ele, ele te coloca na cadeia. Se você fala algo que ele não gosta na internet, ele derruba a rede social. E se você usa, ele te multa na rede social. Eu já critiquei várias vezes as posições econômicas do Alexandre de Moraes e nunca tive esse tipo de problema, viu, Nicolas? Vai ver que é o tipo de coisa que a pessoa tá falando, né? Não é qualquer tipo de crítica. As críticas não são todas iguais. Agora, a ironia dele chamar o Alexandre de Moraes de mimado diante do apelido que ele tem é boa demais. A covardia é a maior arma do tirânico. Mas se tirar a toga do Alexandre de Moraes, não sobra nada. O governador Tarcísio de Freitas queria mais um carimbo na sua carteirinha de extremista da direita e subiu ao palanque para bajular Bolsonaro. Quanta saudade eu tenho do período do presidente Bolsonaro. Quem tá com saudade do Bolsonaro aí? Mas não deu muito certo na hora dele falar o que o ex-presidente fez de bom. Eu não vou ter capacidade, memória, para lembrar tudo que foi feito. Cara, ele não conseguiu dizer uma coisa, velho. Eu não vou ter capacidade de lembrar tudo que foi feito. Não é como se você tivesse semanas para preparar um discurso, mas o governo foi tão ruim que não tem nada a dizer. Repara agora o entusiasmo do locutor do evento. O homem destemido, o homem que recebe as bênçãos de Deus, o homem que disse a ele o mesmo que disse a Daniel na cova dos leões. Acredite, ele anunciava Silas Malafaia. E o pastor empresário fez eco com os demais e não parava de falar em censura. E sem ser incomodado, como deveria ser numa censura e ditadura reais. Sem ser incomodado, ele falou forte contra Xandão. O ditador da toga, Alexandre de Moraes, coloca Bolsonaro no inquérito do golpe, o pseudo-golpe. Mala cheia. Cheia de dinheiro dos fiéis. Se nós estivéssemos vivendo uma ditadura, não é? Você não estaria num palanque falando para milhares de pessoas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque numa ditadura, as pessoas que conspiram contra o governo são imediatamente presas. Imediatamente presas, muitas vezes torturadas. O fato de você estar respondendo os seus processos em liberdade, não é? E tá podendo falar o que você fala em público sem ser
ter nenhum tipo de problema com você, né? E você ser processado e todo o rito ser respeitado, essa é a demonstração que vivemos embora com todas as suas falhas e com todos os seus limites, uma democracia republicana com características oligárquicas, autoritárias e tal. A gente ainda não chegou a uma democracia popular, estamos longe disso, mas enfim, não é isso que você está dizendo. Mas vamos seguir. Não existe golpe sem poder de armas. É uma farsa de Alexandre de Moraes para produzir perseguição política. O Supremo Tribunal Federal não é uma confraria de amigos para proteger amigo criminoso. Eu quero declarar, pelos crimes de Alexandre de Moraes, sangue nas mãos de gente inocente que morreu e ele não quis liberar. Você sabe o que é que eu tenho que dizer? Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir pra cadeia. Ai. O delírio é forte, né? O delírio é forte. Ele disse que a tentativa de golpe é fraude. Ele tem que combinar isso com os 2 generais que confirmaram a minuta golpista, com a minuta que foi encontrada no celular do Mauro Cid, que foi encontrada na casa do Anderson Torres. Mas essas provas materiais que existia um plano golpista, o Malacheia não conta, né? Claro. E enfim chegou a hora de Jair Bolsonaro falar. Aí ele logo implicou com alguém, ou um carro, ou sei lá o que estaria incomodando a sua fala. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Eu peço, desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo, que não tem compromisso com o seu país. O cara com o carro botando algum som lá, irritou tanto o Bolsonaro que ele perdeu a linha, velho. Vai ter polícia, vai fazer em outro lugar. Mas o que afinal disse Bolsonaro? Vamos lá. Falaram que eu deveria passar a faixa para aquele cara. Eu não passo a faixa para ladrão. Ontem voltei à cena do crime, porque lá em Juiz de Fora, onde ele veio aquela facada. E eu dei graças a Deus por ele, o nosso pai, me ter dado uma segunda vida e não deixado que a minha filha Laura ficasse órfã com 7 anos de idade. Sobrevivemos, vencemos eleições. Chega, já deu, né? Foram mais de 2 horas ouvindo essa groselha toda porque vocês mereciam um vídeo com resumo. Portanto, por favor, é hora do triplo C para compensar o esforço. Triplo C de curtir, comentar e compartilhar. Obrigado. Gente, complicado, gente. Que papelão. Olha, eu vou analisar mais isso na TV 247 agora às 8 horas. E a gente vai falar também sobre outros assuntos. E eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Se inscrevam também no canal que tem o nome provisório de Esquerdista Videogamer, que é o meu canal secundário. E quem gosta muito do que a gente faz, pode dar um pix para o andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.